Continuando aí a aula de fundição, tá? Então a gente falou bastante coisa importante na aula passada, né? Só para a gente ter um flashback, a gente já começou aí, então a gente falou sobre a inclusão mesmo, falei sobre tipos de revestimentos, né? Os procedimentos para posicionar os trabalhos no conduto de alimentação, a câmara de compensação é da outra aula também, muito importante, né, facilitando o caminho do metal, antibolha, revestimento, né? Revestimento tomou presa, aí vai para o forno, derrete a cera, expande o revestimento, né? E aí começamos aqui na parte de colocar a mão na massa mesmo, né? A parte da fundição mesmo, que a gente tira aí o cadinho do forno, já está aquecido, descontaminado, cada cadinho que você tiver para um metal específico, né? Se o anel está lá no forno, né? Então, e a gente vai fundir a liga que a gente escolheu trabalhar, a quantidade que a gente calculou, que a gente precisa, vamos derreter esse metal, fundir esse metal sobre o cadinho, na técnica clássica, aí com o maçarico, lembrando que tem hoje fundição por indução, tem máquinas mais sofisticadas sem o uso do maçarico, tá? Então, estou passando aqui o básico. Então, tem vários tipos de maçarico, eu já falei, tem maçarico de alta fusão que vai oxigênio, tem maçarico de baixa fusão que trabalha com ar comprimido, a temperatura é menor, então serve para fundir ligas de baixa fusão, né? Tem gente que trabalha com arco voltaico, é um equipamento que dá uma espécie de um curto-circuito e também derrete o metal, né? Então, os maçaricos, tem maçarico para soldar, soldar vou falar depois, tem gente que funde com acetileno. O oxigênio é importante aí para a gente fundir ligas de alta fusão com maçarico de alta fusão, né? Então, tem dois manômetros, um te mostra a quantidade de oxigênio que você tem, de vez em quando tem que levar para recarregar isso, e o outro você gira, ele vai liberando mais oxigênio, é a pressão de saída, né, que a gente regula entre 2 e 3, né? Então você vai girando, ele vai subindo, aí você deixa ali, é o quanto de oxigênio vai sair, né, para você regular a chama junto com o gás. Tá? Então, essa parte tudo fica fora do laboratório, então, cilindros, né, de oxigênio, ou acetileno, ou argônio, ou o próprio gás, tudo fora do laboratório. Tá? Então, essa parte é importante, que são as zonas da chama, a gente pode ver isso no livro de materiais, tem explicadinho direitinho, né, em que quando você regula a chama certa, liga o gás, tem aquela chama amarelada, combustão incompleta. Aí a gente vai ligando o oxigênio, ela começa a ficar com um barulho de sopro, né? E vai ficando azulada. Né? A gente regula, então, essa chama com a quantidade de gás e a quantidade de oxigênio até chegar no ideal. Isso daí a gente vai mostrar na prática. Mas a gente consegue perceber na chama algumas áreas. Uma bem perto do maçarico, que se chama zona de mistura, onde o gás está se misturando com oxigênio. Depois a gente tem uma área que está pegando fogo, começou aquela reação química de combustão, por isso é zona de combustão. A parte mais clara da chama, central, uma parte bem branca, é a parte mais quente da chama, né, chamada de zona redutora. Zona redutora é onde a gente vai colocar o metal para fundir. Né? E a parte mais longe, que já é um azulzinho já quase transparente, é a zona oxidante. Essa parte aí você chega no metal, ele não derrete, ele começa a escurecer, só oxida, ele se liga com oxigênio. Né? Então o metal vai ali, bem na zona redutora. Lembrando que essa chama aí é de um maçarico de baixa fusão, então ela é uma chama grande. Assim. Tá? Quando a gente trabalha com oxigênio, um outro tipo de maçarico, essa chama branca redutora, ela fica pequenininha, fica perto do maçarico. Então a gente chega mais perto da liga quando é uma fundição de alta fusão. Não encosta, mas chega bem perto da liga, tá? Que é a área mais quente, é mais próxima do maçarico. Tá? Então, por segurança, né, no trabalho, é aconselhável que você use, né, mangueiras da cor certa, a mangueira vermelha é para gás, a verde é para oxigênio,
né? São mangueiras indicadas para fundição. De tempo em tempo tem que trocar aquelas ressecam, né? Então, sempre verificar se não está vazando, né? Então, o maçarico vai ter a abertura do gás, vai ter a abertura do oxigênio. Você sempre abre o gás primeiro, porque você tem que acender, o oxigênio não vai acender, né? Então, o gás primeiro já regula a quantidade de gás que está saindo, né? Então, se abre o gás, você vê que essa chama foi lá longe, até distanciou do maçarico, tipo, a chama está lá, né? Ficou uma área sem fogo, né? Então, está muito forte. Você reduz um pouquinho, aproxima a chama do maçarico, né? Pode ser um pouco mais forte do que está aí na imagem, mas você regula a quantidade de gás já. Aí a chama vai sair amarelada, porque não tem oxigênio ainda, né? Então, depois você abre o oxigênio, né? Abre o oxigênio. É aconselhável usar luvas térmicas, luvas de proteção, avental. Existem aventais para fundição também, para quem, né, quer se proteger mais, né? Então, óculos escuros, fundamental, não tem como fundir sem óculos escuros, apropriado para fundição. E aí, quando a gente abre o oxigênio, a chama fica mais forte, mais azulada, né? Então, a combustão completa. Reparem aí no maçarico, que é um maçarico de alta fusão, aquela parte bem branquinha perto do maçarico é a zona redutora. Reparem que ela está pequenininha, parece um chuveirinho ali perto do maçarico. É ali que a gente praticamente vai, né, encostar no metal de níquel cromo, cobalto cromo, que são metais de alta fusão, para que ele funda, tá? Então, toda essa chama longe aí é oxidante, não vai derreter o metal, só vai escurecer ele, tá? Então, é importante que a gente regule a chama corretamente, senão a gente não consegue derreter ou queima a liga, né? Então, a gente não quer passar do ponto, né? Não quer passar do ponto. Então, a gente tem as centrífugas por mola, que a gente dá umas voltas ali no muque mesmo, né? Dá umas 3 voltas e trava. Né? São mais baratas, precisa de uma caixa de proteção, né? Tem gente que adapta aqueles tambores redondos também, faz a fundição dentro daquilo, né? Ou já tem as caixas apropriadas para isso, várias dentais vendem, né? Com material específico para técnica, prótese ou íris. E as centrífugas elétricas, né, que são mais seguras, porque a gente fecha a porta, a fundição acontece, a centrifugação, na verdade, acontece dentro da centrífuga e a gente não tem esse contato visual com a centrífuga girando, vamos dizer. Se o metal, porventura, escapar, vazar, não entrar e vazar por algum motivo, né, tá lá dentro da centrífuga, né? Então, você está protegido. Tá? Então, essa centrífuga mola, né? Então, ela está já ativa, já foi dado as 3 voltas. Tem um pino que vocês olharem bem ao lado do peso, né? Ele tem um peso que faz a centrifugação acontecer, né? De um lado um peso e do outro onde você vai fundir a liga e vai colocar seu anel, né? Então, só para a gente não ter dúvidas, né? Isso vai girar, tá? Então, reparem que existe aqui uma casinha para o cadinho. Aqui a gente vai colocar o cadinho quente, o cadinho que a gente colocou a liga e vamos derreter o metal aqui. Quando o metal já estiver próximo de fundir, a gente percebe que ele está bem vermelho, já começa a arredondar. A gente pega o anel do forno. O ideal é fazer a fundição em dupla, né? Mas com experiência você acaba fazendo sozinho. Alguém pega o anel. No colégio a gente vai fazer, alguém pega o anel enquanto a gente está de olho na liga derretendo, né? Então pega o anel vermelho lá do forno e coloca ele aqui, bem alinhado com o furinho, né? Então, o metal tem que entrar naquele furinho ali, quando girar, e tem que entrar dentro do seu anel de fundição que está ali. Você vai posicionar ali, né? Então, reparem que é importante você manter esse braço 90 graus aqui, ó. Esse braço, ele é móvel. Você mantém ele de frente para você fundir de frente.
quando girar, vai ter mais centrifugação, porque é um tapa na cara isso daí, né? Ele vai girar, né? Não só aqui, mas vai girar também aqui. Então, aumenta a centrifugação, esse chicote, vamos dizer assim, ó, esse start da centrífuga, né? Vai obrigar a liga a ir para frente, né? Ir para frente. Uma coisa interessante é que uma técnica que é para garantir que o metal vá, dentro do anel, muitos laboratórios marcam para onde está o trabalho. Então, se por exemplo, aqui tem o conduto de alimentação, e seu trabalho aqui está para a direita, vamos supor que seja um pino aqui, ó, um pino que está para esse lado. Então, a gente coloca dentro da centrífuga, de preferência, os seus trabalhos sempre para esse lado aqui, ó, que é para onde vai o metal. Então, alguns colocam os trabalhos só para um lado, assim, tá? Para um lado em que você vai posicionar na centrífuga. Então, lógico, você vai ter que marcar para que lado está seu trabalho, né? Então, é uma técnica que então, para aproveitar essa aceleração da centrífuga aí para saída pela direita. Então, se o seu trabalho estiver pela direita, é melhor, né? Então, menos chance de dar errado. Mas, normalmente, né, se fizer uma árvore, o metal vai para frente, tá? O metal vai, né, mesmo que esteja posicionado à esquerda, ele vai para frente. Então, não falha a fundição por causa disso. Mas muitos usam, né, essa precaução de colocar o anel já com o seu trabalho já direcionado para onde o metal quer ir, vamos dizer assim, tá? Então, é uma técnica a mais para que a fundição não dê errado, tá? Então, isso daí, quando a gente ativa, gira, né? Quando pisa no pedal, aquele pino desce, ele gira, e o metal, por aceleração centrífuga, né? Então, é centrifugado, é uma força centrípeta, na verdade, que lança o metal para fora, né? E é interessante que esse sistema não funciona, por exemplo, com alumínio, com titânio, porque são metais muito leves, né? E a força centrífuga, ela depende da massa. A força é igual a massa vezes aceleração, né? Então, se o metal é muito leve, a gente não tem muita força. E o metal não vai, é que nem eu querer centrifugar o algodão, né? O algodão não vai, né? Então, o metal é muito leve, tá? Então, o titânio, além de tudo, ele é muito reativo. Se você põe um maçarico nele, ele adora oxigênio, adora nitrogênio, adora tudo. Tudo vai reagir com o titânio e vai virar uma pururuca de contaminação. Então, a importância aí, não dá para fazer centrifugação, não dá para usar maçarico no titânio. Então, existem máquinas para fundir titânio, o que encarece, na verdade, né, o trabalho de titânio, porque o titânio em si é amplamente encontrado na natureza, né, não era para ser caro. O que é caro é a técnica para fundir o titânio. Agora, os metais básicos, normalmente se usa esse processo de centrifugação. Metais básicos como níquel cromo, cobalto cromo, né? Olha aí, uma centrífuga elétrica também tem um peso, né? Também tem ali, o cadinho já está posicionado, né? Tem aquela região posterior ao cadinho, onde você vai pôr o anel quente, né? Sempre alinhando o furinho do cadinho com o furinho do seu anel, para o metal entrar no túnel, né? Entrar no conduto de alimentação, ok? Então, de acordo com o tamanho do anel, você precisa regular a altura daquela área onde vai o anel de fundição. Aquilo é regulável, você pode subir, pode descer, sempre verifica antes de acender um maçarico, né, se está tudo bonitinho, alinhado, para depois no meio da liga lá, você fala, ai meu Deus, está baixo, está alto, tem que mexer na regulagem da centrífuga, né, com o metal já derretido. Então, sempre verifica tudo antes, né, a posição do cadinho, a posição do anel, cabe todo mundo, está alinhado, tudo certo, aí depois põe no forno para aquecer o anel, tá? Com ele frio você já regula tudo, deixa tudo preparado para a fundição não ter surpresas, né? E aí sim, o cadinho quente saiu do forno com o metal,
a gente pega o maçarico de alta fusão, no caso, regulou a chama azulada, aproxima da liga e não fica parada em cima da liga, né? Você não pode queimar ela, tá? Você vai sempre rodeando a liga, rodeando. Outro lugar que você tem que deixar quente é lá o buraquinho do cadinho onde o metal vai passar, né? Para que o metal derretido não encontre uma superfície ali muito mais fria que ele, né? Que ele pode bater e endurecer naquela região do cadinho. Então, por isso que a gente põe o cadinho já no forno. O cadinho está quente. Tá? Muitos aquecem o cadinho com maçarico. Não põe no forno. Fica lá uns 2 minutos com o maçarico em cima do cadinho antes de colocar o metal e fundir. A desvantagem é que você gasta gás, gasta oxigênio, né? E não aquece o cadinho por igual, vamos dizer assim, né? Se ele está no forno, ele está aquecido por igual, tá? É uma vantagem, já descontaminou. Então, aconselho a colocar o cadinho no forno. Alguns colocam até o metal no forno, ele já vai aquecido do forno o metal. Ele sai meio oxidado, mas tudo bem, né? Então, vai lá, sempre rodeando o metal, não para a chama em cima dele, ele começa a desmontar, se aquece um pouquinho a boca ali da saída do cadinho também, rodeando, ele vai avermelhando, ele começou a avermelhar, você já abre o forno e pega o seu anel e posiciona bem ali onde está saindo aquela chama ali, né? É onde o metal vai passar, né? Posiciona com a boca do anel ali. E aí sim, né? Sempre com óculos escuros, senão você não vai enxergar. Essa foto foi tirada também com filtro escuro, senão não ia ver nada. E aí, girou seu metal por inércia, foi para dentro. Né? Olha lá, foi para dentro do túnel, né? Que é o anel de fundição. Não resfrie rápido, paciência, põe na água. Não põe na água, quer dizer, eu deixo esfriar quietinho, demora uma meia hora. Só o ouro que a gente pode esfriar rápido, que ele tem um tratamento térmico amaciador, né? Que aí o ouro fica um pouco mais macio. Já comentei isso. Agora, níquel cromo, cobalto cromo, esquece. Não põe na água, paciência, deixa esfriar bonitinho para que a estrutura não tenha nenhuma alteração, né? Distorção. Né? Então, deixa ela esfriar quieta. Ok? Esfriou? Esfriou. Então, vamos lá. A gente tem que quebrar esse revestimento. Ele está bem fraco já, né? Ele foi desidratado, né? Então, ele é facinho. Alguns dão umas marteladinhas, já quebra. A tesourinha aí, para gesso ou para ouro, ela é bacana para desencluir. Você vai cortando, tá? E abre. Interessante é cerâmica prensada, que é parecido, né? Tem um bloco de revestimento, só que a cerâmica foi prensada dentro desse bloco, bem parecido como o metal entrou, mas por um forno que prensa a cerâmica e tal. Aí esquece, você não pode martelar ou pegar a tesourinha e abrir com a tesourinha, porque seu trabalho quebra junto, tá? A cerâmica, a trinca do revestimento vara o trabalho de cerâmica prensada, separa o seu trabalho em dois, tá? Então, você tem que jatear esse bloco de revestimento, tá? Até seu trabalho aparecer. Tá? Então, a gente vai lá no jato de óxido de alumínio, em cerâmica pura, e vai jateando, e vai limpando esse revestimento. Isso tem que ter um jato bom, né? Senão demora o dia inteiro. Então, vai jateando, vai limpando, até que você encontra seu trabalho de cerâmica prensada lá dentro, né? IMEX, sistemas livres de metal. Agora, no metal, não. No metal, a gente pode quebrar esse gesso, que o metal não vai quebrar ali dentro, tá? A cerâmica gruda no revestimento e se comporta igual ao revestimento naquele momento. Se quebrar o revestimento, ela quebra junto, tá? Então, a trinca vara, tá? Então, só para a gente dar um link aí com trabalhos mais modernos, com as tendências da prótese, tá? Então, a gente precisa ter jato de óxido de alumínio, né? Eles são cabines fechadas, você põe a mão ali dentro, né? Tem um liga, tem um desliga, tem reservatórios para você colocar óxido de alumínio ou esfera de vidro, também é bastante usado, esfera de vidro quando a gente tem que limpar trabalhos mais delicados, como provisório, por exemplo. Se o provisório está com gesso,
grudou gesso, alguma coisa assim, pode limpar com esfera de vidro, que é mais light. Óxido de alumínio, ele é muito duro, né? E tem umas pontas, né? Umas quinas nessa areia que geram grande atrito no metal. Se você não tomar cuidado, você começa a jatear demais, você começa a remover, inclusive, partes finas do metal, bordo fino. Você pode furar uma prótese de metal que já está fina em alguma área, né? Componente de implante que tem hexágono, você fica jateando uma vez, duas vezes, três vezes, toda hora jateando, você começa a arredondar aqueles detalhes que tem hexágonos que encaixam certinho. Então, você tem que evitar ficar jateando áreas finas e áreas que exigem muita precisão, assim, você pode alterar, né? É só limpar o metal. Tá? Muito importante é o jato de óxido de alumínio antes de aplicar cerâmica. Né? Você deu acabamento no metal, penteou o metal, deixou o metal descontaminado, homogêneo, né? Para aplicar uma cerâmica, é muito importante aí jatear esse metal sem pegar na mão, ou segura com uma pinça, ou segura com uma luva, né? Então, para quê? Para que você não contamine com gordura esse metal que vai aplicar cerâmica, né? Então, o óxido também é muito importante nesse procedimento antes de aplicar cerâmica. Agora, quando sai da fundição, o metal sai todo oxidado, com revestimento grudado, né? Então você faz uma limpeza, né, nesse metal com muito cuidado, sem exagerar, em áreas finas, como eu disse, para você ver se encaixou no modelo, para você começar a trabalhar com aquele metal que você acabou de fundir, né? Então é uma limpeza só, tá? Então, olha lá, estou limpando aquela parte interna, né? Você vê que o metal vai ficando com aspecto meio acetinado, assim, ele perde o brilho, né? Ele fica com aspereza uniforme, vamos dizer, né? Uma aspereza uniforme, né? Então, vai jateando. Tem alguns jatos que não são cabines, mas que liga na mangueira que vem do compressor, e ele tem um pequeno reservatório e uma pontinha. É um jato de óxido de alumínio manual, vamos dizer assim. Serve até para jatear, às vezes, na boca, um núcleo que está todo oxidado, por exemplo. Então, tem que proteger toda a gengiva, senão você vai jatear com óxido, com areia, dentro da boca da pessoa, né? Pode engolir, pode, né, sufocar ali. Tem que ter algumas medidas de proteção, tanto da gengiva como para a pessoa não engolir, né? Mas assim, é possível também que essas pontinhas menores são jatos de óxido de alumínio, né? Então, de bancada menor, manual ou de consultório, tá? Então, alguns têm esse jato aí. Faz sujeira, né? Porque ele não tem um reservatório, tá? Então, olha lá o metal jateado. Ele já ficou com uma cor mais bonita do que quando sai da fundição, né? Então, aquela mesma fundição que eu fiz algumas críticas, que eu mudaria o conduto, por exemplo, deu certo, olha aí, tá? Uma prótese adesiva, tudo bem, tá? Então deu certo, sem problema, ok, fundiu, não deu falha, o metal tá bonito, tá homogêneo, não queimou a liga, né? Então a gente tem aí alguns materiais para dar acabamento nisso daí, né? Um disco muito importante que a gente pede no segundo semestre é esse primeiro, marrom, né? O disco de óxido de alumínio também, ou disco de carborundum, o pessoal chama de disco de carborundum, parece um ritmo, carborundum, carborundum. Então, o disco de carborundum, ele é excelente aí para cortar o metal, tá? Existem várias marcas, eu aconselho a usar um que o pessoal conhece por disco Ninja. Ele tem um trançado, algum tipo de fibra interna ali nele, que aumenta a resistência, porque esses discos quebram muito fácil, tá? Então, dependendo aí, os discos antigos, né, aqueles tradicionais, eles quebram muito fácil. O disco cinza também, que é mais fininho, que é usado mais em metal amarelo, também quebra mais fácil ainda, tá? Então, usem óculos, pelo amor de Deus,
quando trabalharem com qualquer disco, tá? Ele quebra e vem no olho, vem com vontade no olho, tá? E já é um susto enorme. Então, esse disco aí você vai cortando as áreas ali onde são os sprues, logicamente tentando, né, deixar uma margem de segurança para que você não corte um pedaço do seu trabalho, tá? Então, se você tem um sprue ali que você quer cortar, você vai cortando sempre em V, assim, ó, tá? Evita ir cortando, afundando o disco assim, ó. Sabe? Cortando, 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 afundando o disco. Porque uma hora ele enrosca naquele corte e aí quebra. E aí que vem o susto. Agora, se você vai cortando e abrindo as paredes, cortando e abrindo as paredes com o próprio disco, na hora que você está cortando, aí ele não enrosca. Então, você consegue ir aprofundando o corte, né? Também você pode vir pelo outro lado e fazendo a mesma coisa, né? Até que o metal, com menos de 2 milímetros, ele quebra, tá? Então, chega ali 1 milímetro, tal, ele acaba dobrando e quebra, tá? Então, depois você tira os excessos, tá? Então, você pode usar brocas diamantadas, eu já falei sobre brocas em aula de equipamentos, né? São brocas diamantadas para desgastar, mas metal que você vai aplicar cerâmica, não é aconselhável usar brocas com diamante, porque o diamante pode começar a contaminar o seu metal, né? Então ele começa a descolar ali da broca, e aí começa a ficar resíduos de cola ou de diamante no seu metal que você está aplicando cerâmica. Então evitem, né, brocas diamantadas em metal que você vai aplicar cerâmica, tá? Quando a gente quer brilho aí, é brilho mesmo, para dar polimento, a gente vai usar borrachas, tá? Borrachas. Então, a borracha de polimento, ela tem partículas, né? Algumas borrachas têm partículas de óxido de alumínio, algumas borrachas têm partículas de próprias partículas diamantadas, né? E essas borrachas, elas vão tirando a marca das brocas que você usou, né? Se você usou broca de tungstênio, ela deixa, né, uma marca, né? Então, essas borrachas começam a tirar as marcas das brocas. Se você usou diamante, fica riscos do diamante. Essas borrachas servem para tirar os riscos, né? Então, as borrachas têm durezas diferentes. Existem borrachas duras, borrachas médias e borrachas macias, né? As borrachas duras desgastam mais, as borrachas macias desgastam menos e dão mais brilho. Então, você segue uma sequência da borracha dura para a borracha macia. Normalmente, a cor das borrachas que são usadas em metal é marrom primeiro, depois borracha verde, depois borracha azul. Tronco, folha, céu, né? Marrom, verde, azul. A azul é a mais macia de todas. Muitos laboratórios cortaram esses passos e já vão na verde direto, que é a borracha... Tem uma outra, Mar. A cinza. Tem uma outra, acho que é a cinzinha, né? Que é mais macia ainda, né? É de Que silicone, né? ela Acho que é de silicone. Ela dá um brilho bem legal. Ela é bem macia. dá, Que usa aham, usa por último essa daí, tá? Depois, aham. quando você quer dar mais brilho ainda no metal, aí você começa a usar escova. Você já passou toda essa sequência que eu falei, né? Então, o disco para cortar excesso, brocas para melhorar o formato, ou tungstênio ou diamantada. Também tem pedras brancas de óxido de alumínio que ajudam também, né? Então você usa o que você prefere para melhorar o formato. Aí começa a borracha para polir. Metal que aplica cerâmica nunca vai polir, não nessa hora, né? Então, parou já na broca, vai jatear e vai aplicar cerâmica. Agora, metal que você quer brilho, aí continua. Borrachas, né? A cinzinha, borracha de silicone, dá um brilho bem legal, já fica praticamente um espelho esse metal. E, por último, as escovas. A gente tem escovas de pelo e tem também rodas aí
de feltro, né, que é praticamente um algodão. E a gente compra uns tijolinhos de pasta de polimento, né? Então, tem um tijolinho verde, tem um tijolinho azul, que são pastas que possuem também material abrasivo nela. Você vai passando essa escovinha nessa pasta e passa no trabalho com o motor girando, né? Então, essas escovas você vai sempre passando nesse tijolinho azul. Alguns chamam de ruge, tem um tijolinho ruge. Então, ruge é o que eu estava falando, né? Que são esses tijolos aí, é um tijolinho de pasta diamantada, né? Um tijolinho aí de... Será que vai sair esse desenho? Quer ver que vai ficar para sempre? Ih, vai ficar... Ah, saiu. Bom, então, assim, com essas escovas aqui que eu estava mostrando, né, a gente lambuza aí nesses tijolinhos, tem um tijolo... É específico para polir metais esse daí. E é difícil de achar em dental isso daí, tá? Acha muito em casa para ourives, como a gente sempre vai lá naquela fornitura Piracicaba, que é perto da escola, né? Lá eles têm uns tijolinhos que é para polir aço inox, para polir diferentes tipos de metal, né? Então tem um azulzinho, que é até uma pasta, acho que se eu não me engano, é francesa. É muito boa, dá um brilho, fica parecendo um espelho mesmo o metal, sabe? Então você vai com a escova e por último com feltro. Aí o polimento tá impecável, tá? Então polimento específico para metal. Essas borrachas você não pode usar em resina, porque elas mancham, né? Então, é específico aí para dar acabamento e polimento em metais, tá bom? Então, olha aí, cortou, primeiro passo aí, com muito cuidado para não quebrar o disco, da forma que eu falei, fazendo um V, não afundando o disco no metal, senão ele enrosca e quebra. Cortou aí os condutos de alimentação. Tá? O pessoal está chegando ainda, estou autorizando. Então, e aí, né, no caso aí da foto, última foto, é uma PPR, que também está usando um disco maior para cortar esses condutos. Aí agora num motor que os laboratórios de PPR têm, que é um motor de alta rotação. Tá? É um motor, parece um torno de polimento, mas é para colocar discos, borrachas, ele tem uma alta rotação, ele gira rápido pra caramba. Ele tem um vidro que protege para não vir coisa na sua cara, e é ali que o profissional polidor de PPR, que é um metal, um profissional carente no mercado, né? E muita responsabilidade no laboratório, porque já falei isso, ele pode acabar com o trabalho que foi realizado por toda a equipe, né? É o último, né? Vai passar pela mão dele, polir, tal. Então, polimento de PPR é uma profissão à parte aí, né? Uma especialidade, né, à parte no mercado, tá? O pessoal praticamente só faz isso. Muito bem. Aí vem a questão, será que ele encaixa no modelo? Né? Eu cortei aqui. Cortei, tirei da fundição, tá? Será que ele encaixa no troquel? Tá fazendo um coping ali, né? Então eu tirei da fundição, já encaixou. Ah, que bom, beleza. De primeira, assim, é gostoso, né? Quando você vê que sua fundição teve precisão. Não deu bolha interna, ou seja, você conseguiu pôr o revestimento com todo cuidado, que não desse bolha de ar dentro da sua cera, a boquinha para cima do passarinho lá, seus trabalhos, você pôs o revestimento dentro sem ter ar. Então, porque às vezes você olha seu trabalho, tem uma bolha de metal ali dentro, uma bolha positiva de metal, uma bolinha de metal por dentro. Xiii, vai ter que ficar desgastando aquela bolha para conseguir entrar seu trabalho. Ah, por que deu aquela bolha? Porque foi bolha de ar no revestimento que você pôs. E aí o metal entrou naquela bolha de ar e formou uma bolinha de metal, uma bolha positiva de metal. Então, sua falha foi no revestimento, tá? Aqui, nesse caso, já encaixou. Então, beleza. Né? Não cortou nem a câmara ainda de compensação aí.
né? Poderia ter cortado já, tá? A gente está testando aí para provar que tirou da fundição, né? E já encaixou. Agora, se não adapta, tá? Pô, parece que não está entrando, alguma coisa aconteceu, né? A adaptação não está perfeita, né? Será que está pegando em algum lugar? E aí existem aí no mercado, né, carbono líquido. Estou mostrando o Dakota, mas existem vários. Tem até spray de carbono líquido para fazer uma camadinha bem fina. Isso aí aplica com pincel, vem com solvente, né? Então, você pinta com esse carbono líquido o gesso. Pinta o preparo ali de gesso. Onde você esculpiu a cera, né? O que o dentista mandou para você, que você troquelizou, você pinta aquilo de azul. E aí vem com o seu trabalho e tenta encaixar. Tira. Aonde marcar com azul é porque está esbarrando, não está deixando assentar. Aí você pode ser que ache lá uma bolha minúscula que você não tinha visto, né? Ou uma área retentiva que você não percebeu, que está enroscando, uma área retentiva no preparo, né, que está enroscando. Você vai lá e tira a manchinha azul. Vai de novo. Olha dentro. Não encaixou? Vai tirando o azul, até que chega uma hora que ela encaixa melhor. Tá? Então, o ideal é que você não use esses artifícios, né? O ideal é que já encaixe de primeira. Quanto mais elementos tiverem, eu já falei, é uma prótese com 3 pilares, mais difícil de encaixar de primeira. Você pinta os 3 de azul, posiciona, olha onde está pegando, dá uma desgastadinha, vai de novo até encaixar. Não encaixou? Vai ter que fazer solda, né? Vai ter que dividir, encaixar as partes separadas, unir e fazer um procedimento de solda, quando são próteses grandes, tá? Um elemento, normalmente, ele adapta bem, né? Então, olha lá, marcou de azul ali, tá pegando ali, não tá encaixando direito, vai lá e dá uma tiradinha de leve, para também a prótese não ficar muito solta, muito, né, larga, né? Então você tira aos poucos e vai testando até ela chegar onde? No limite, né? Chegou no limite do preparo, naquele local, né, que é o limite, aquela linha que a gente chegou no nosso trabalho. Chegou ali? Chegou. Então, é aí que tem que chegar, acabou. Tá? Núcleos, a mesma coisa. Né? Você quer adaptar, às vezes, o núcleo ali não está entrando, né? Não está entrando dentro da raiz da pessoa. Né? A gente pinta de azul ali né, a raiz, isso já na boca, né? Então a gente pinta de esse carbono líquido, a raiz da pessoa, e tenta encaixar o núcleo. Vê onde está pegando, onde fica azulzinho, dá uma tiradinha até que o núcleo entra e encaixa. A gente vai adaptando. Às vezes a fundição canta aquela música, não vou, me adapta, aí tem que fazer outra, não tem jeito, ela não vai adaptar, ok? Então, essa foi fraca, tudo bem. Então, sistema para polimento. Isso daí faz tempo que eu não vejo. Eram umas pontinhas Viking, né, bem fininhas, que era boa para polir oclusal. Ela vinha com a pedrinha, você ainda apontava, né? Então, você tem aquela oclusal de metal que você fez, é difícil entrar a borracha grande ali dentro da oclusal, né? Então, a cúspide fica polida, fica brilhante. Agora, o sulco que você fez mais fundo fica preto, fica feio. Então, para chegar lá dentro daqueles sulcos, por isso que é bom no metal não fazer sulcos tão profundos, depois você sofre para polir. Tem que achar um meio termo aí, né? Então, não fazer crateras muito fundas, primeiro que junta bactéria, segundo que você não vai conseguir polir. Se não conseguindo polir, vai juntar mais bactéria ainda. Então, a gente precisa apontar assim, a borracha. Tem borrachas em cilindro também, borrachas em cilindro, que você aponta numa pedra, deixa ela bem fininha para você conseguir polir regiões, né, profundas. Eu gostaria de falar uma dica que eu lembrei aqui, que é o seguinte, essas borrachas aqui, essas borrachas verde, marrom, azul, elas vêm muitas vezes, algumas marcas elas já vêm em formato de disco voador, mas elas são assim, como se fosse uma moeda, vamos dizer, sabe? Uma moeda grossa.
Algumas elas vêm assim, num formato com uma ponta fina, mais parecido com um disco voador, certo? Então, essas borrachas que são parecendo uma moeda, que são grossas, elas vêm descalibradas, como se fosse um pneu que não está balanceado. Elas não está balanceado, sabe? O pneu que está meio... fica vibrando o carro. Então, se você põe essa borracha no mandril, mandril é essa parte que vai na broca, ela tem um parafusinho, trava a borracha, né? E ela é grossa a borracha. Se você já liga o motor numa velocidade rápida, ele vibra muito, porque a borracha está torta. E às vezes entorta o mandril, pode quebrar o seu motor, pode machucar a sua mão, é um baita de um susto, porque dobra isso daí, porque tem muita força para o lado, né, que a borracha está torta. Então, sempre quando a gente comprar uma borracha dessa, que é um formato de moeda grossa, verde, azul, a gente encaixa no motor, liga bem devagarzinho, você já vai perceber que ela fica assim, ó, com a cabeça já meio tremendo. Você pega uma pedra, encosta nela, uma pedra abrasiva, plana, né, que é como se fosse para afiar o lecron, né? Então, você encosta na pedra e vai deixando ela fina, vai girando e vai deixando ela fina, vai desgastando. Usa máscara, porque é um pó verde só ali, pó marrom, né? Então, você vai respirar a borracha queimada ali. Então, vai desgastando e vai afinando a borracha. Chega uma hora, ela para de vibrar. Ela entrou no eixo, está rodando bonitinha, não vibra. Aí você pode aumentar a velocidade, que não tem perigo, tá? Algumas marcas já vêm calibradas, já vêm fininha, e não precisa. Tá? Mas você compra as mais baratas, elas são mais brutas, essas borrachas, eles não passam por nenhum controle de qualidade, eles fazem, já vendem, e elas vêm tortas. Tá? Então, não vai ligar no motor com uma rotação já na última, você pode quebrar, inclusive, o motor. Tá? O dentinho que segura ali, a pinça que segura a broca, pode quebrar o dentinho dela. Pá! Na hora que gira, quebra, quando você vê, a sua pinça está com 2 dentinhos só, já não segura direito a broca. Estou falando isso porque já aconteceu comigo, tá? Então, ok. Então, muito cuidado, tá? Essas borrachas aí, sempre calibrar antes de usar. Inclusive, as cilíndricas. Tem umas cilíndricas que o mandril é de parafuso, enfia no buraquinho da borracha. Ela fica um cilindro também fora do eixo, desbalanceado. Se você ligar rápido, quebra. Então você vai devagarzinho no motor, apontando, transformando o cilindro em lápis. Aí você consegue entrar na oclusal, dar um polimento sem riscos, né, de acidente, tá bom? Então, dica aí na hora de passar borracha. Ok, então, adaptou? Adaptou. Vamos ver? Vamos polir, então. Ok, ó, marrom, verde, azul, né? Tronco, folha, céu, tá? Tronco, folha é a sequência da borracha, para que vocês não esqueçam, né? A borracha marrom, ela é mais dura, a verde é média e a azul é fininha. Você pode usar a pedra e apontar, fazer outro formato, como se fosse um triângulo invertido, né? Você, na pedra você consegue modificar o formato para que você consiga entrar no suquinho, né? Então, aonde que você quer o brilho e não está conseguindo, tá? Então, olha lá, essa borracha aí que eu falei, ela é cilíndrica, tá? Você compra, é um cilindro. Então, vai lá, vai no motor e na pedra, baixa a rotação, não liga forte e vai apontando, ela vai ficar no eixo, aí você pode aumentar a velocidade, tá? Então, transforma ela num formato de lápis, tá? Aí você vai conseguir entrar nos cantinhos e vai balancear a borracha para não ter acidente, tá bom? Olha aí, é um parafuso que entra dentro da borracha, é mandril para cilindro de borracha. O outro é mandril para disco de borracha. Aí vem um parafusinho que você prende o disco. Os dois são mandril, né? Porque vai no motor e você prende a borracha na ponta. Tem mandril para lixa também, que é um mandril que tem, parece que 2 partes e encaixa a lixa no meio. Tá? Isso tudo se chama mandril. Ok. Mandril para borracha. Olha lá, outro tipo de escova, que aí a gente já passa numa pasta.
né? Passa numa pasta, como eu disse, a pasta vermelha, o pessoal chama de Ruge, né? Pasta Ruge é bastante clássica na prótese, e hoje tem as pastas verdes, pasta azul, que é polimento de aço inox, né? E a gente lambuza o pelo dessas escovas e vai conseguindo um brilho já, né? Uma reflexão da luz, mais espelhado, então uma superfície mais lisa o possível, né? Então, quanto mais duro o metal, mais difícil o polimento. Quanto mais macio o metal, mais fácil o polimento. Vocês podem imaginar que polir ouro é uma delícia, né? O ouro fica espelhado sem muito esforço, né? Então, níquel cromo e cobalto cromo já são duros, já são mais duros, né? Então, existem vários kits aí de polimento. Cada um constrói o seu kit de acordo com a experiência, né? Existem essas brocas que parece que tem um bombril aí na ponta, parece uma fibra, né? Uma fibra marrom ou vinho. É muito legal para dar acabamento em resina acrílica, tirar risco de lixa, tirar rebarba, né? Então é muito legal essas brocas aqui que parecem uma esponja Scott-Brite na ponta, sabe? Então tem aí uma amostragem de vários tipos de borrachas, né? Borracha rosa, borracha azul, borracha branca, geralmente são borrachas com diamante, são borrachas usadas em cerâmica, tá? Em polimento de cerâmica. Borracha marrom, verde, geralmente são usadas em metal, tá? Essas borrachas amarelas maiores aqui, algumas são para dentadura, essas grandes, borrachas grandes, amarelas. Tem algumas que é para resina acrílica, tá? Tem que ver direitinho para usar sempre o material para aquilo que ele é feito, senão pode estragar o seu trabalho, tá? E há brocas de tungstênio aí também, né, que serve para tudo, né? De acordo com a tarja da broca, é vermelha, é azul, ela serve, né? A preta é para gesso, né? A azul tem uma versatilidade, serve para resina, para metal, tá? A vermelha, metal também. Então, sempre confere no fabricante para que serve aquele equipamento, tá? E aí temos aí uma prótese, aí, raro hoje, né? Fazer uma prótese de metal, inteira de metal. Então, se ela é inteira de metal, significa que você esculpiu inteiro de cera, os dentes de cera inteirinhos, né? Ocluindo, tudo bonitinho, incluiu, fundiu, cortou, deu acabamento, polimento, provou e vai para o dentista cimentar na boca do paciente, né? Então, o metal tem suas vantagens, né? Ele não desgasta os dentes da pessoa. Se a pessoa tem dente em cima e por acaso ela arranja os dentes, o metal não vai agredir os dentes dessa pessoa. É uma vantagem. Às vezes, os dentistas fazem oclusal de metal em vez de cerâmica porque sabe que aquela pessoa é um bruxista. Ele é uma pessoa que range. A cerâmica vai transformar o dente da pessoa né, vai ser um ralador de queijo no dente da pessoa. A cerâmica é muito dura. Se ela tiver áspera ainda, pior ainda, vai virar então, né, um ralador mesmo, né, sobre os dentes. Então, muito importante que a cerâmica, que é mais dura, esteja lisíssima, né? Então, para não ter essa agressão aí de desgastar os dentes. Agora, se existe essa preocupação aí que a pessoa arranje, muitos dentistas falam, eu quero só vestibular aí na cor do dente. Ao cruzar, pode deixar de metal porque a pessoa range muito. Então, o metal tem essa vantagem, né? De ser mais mole e não agredir, mais mole, né? E não agredir os dentes antagonistas, tá? Então, uma prótese metálica. Então, aí temos opção de fazer também metalocerâmica. Se vamos aplicar cerâmica,
A gente tem que pensar em um monte de coisa. Primeiro, o formato do metal. Então, esse dente aí tem que ser uma miniatura do dente quando estiver pronto. Para quê? Para dar o espaço da cerâmica. Então, a gente vai trabalhar com um coping metálico. Esse é o nome. Um coping metálico é uma estrutura feita para aplicar cerâmica. Tá? Então, o dente original, a gente reduz de 1,5 mm a 2 milímetros, né, para a estrutura que vai aplicar cerâmica. Tá? Então, vocês observem que por dentro a gente vê o metal, por fora, não. Mas ele é, sem dúvida, um grande obstáculo para a luz. A luz não vai passar por esse trabalho e atravessar o dente do outro lado. Só a incisalzinha. A incisal, sim. A quina do dente é translúcida. A luz passa e vara porque não tem metal por baixo. Mas o meio do dente tem metal, não vai passar luz, então é um dente mais opaco que um trabalho de cerâmica pura, por exemplo. Tende a ser um dente mais opaco, passa menos luz. Tá? Então, esse metal, você tem que pensar no coeficiente de expansão térmica, tem que ser compatível com a cerâmica que você vai trabalhar. Eu já falei, sempre o coeficiente do metal é um pouquinho maior que o coeficiente da cerâmica. Tá? Isso aumenta a resistência da cerâmica, não trinca. Então, o metal que vai ser aplicado à cerâmica, ele precisa de um acabamento. Tá? Então, repare aí um coping, peguei da internet. Tá? Peguei da internet. Tá? Reparem que a adaptação do níquel cromo é complicada. Tá? Estou vendo uma frestinha aí, ó. Eu estou vendo uma frestinha aí que a adaptação não está tão boa. Né? Então, o níquel cromo, às vezes a gente começa a afinar o bordo, para ficar bem justinho. O níquel cromo, ele não dobra igual o ouro e aproxima e fecha. Não, ele quebra e aí você cria um espaço. Então, muito cuidado na hora de dar acabamento no bordo do níquel cromo. Sempre vai com o espessímetro e mede. Se tiver com 0,3, para, porque menos que isso, dobra e quebra. Ou fura quando você jatear. Ou é levado embora, que nem o bordo, quando você jateia com óxido de alumínio. Tá? Professor, o que é aquele rabicó atrás do dente? Aquilo se chama batoque. Né? Então, a gente faz de cera um rabicó. Né? Para quê? Para quando eu estiver aplicando cerâmica, eu ter onde segurar, tirar o dente e pôr no forno. Né? Quando o dente estiver pronto, a gente corta esse rabicó e vai ficar um pontinho prateado. Tá? Muitos não usam mais o batoque. Faz sem batoque e aí dá um jeito de tirar e pôr no forno. Às vezes segura até a própria porcelana com a mão, ou vai cutucando por baixo e tira, aí depois vem com uma pinça, segura por dentro e põe no forno. Né? Então, muitos não gostam daquele remendo que fica... No remendo não, aquele pontinho prateado que fica depois que você corta o batoque, quando o trabalho já está pronto. Então, para não ter nem aquele pontinho aparecendo de metal, o pessoal anda fazendo sem batoque, tá? Mas quer facilitar? Estou começando, estou aprendendo, estou com medo de tirar e pôr no forno? Faz o batoque, você já tem aonde segurar. Uma pinça hemostática, você vai lá, trava e tira seu trabalho e põe no forno, tá? Então, com o espessímetro, né, a gente deixa os bordos aí o mais fino possível, no máximo 0,3. Agora, o coping tem que ser uma miniatura do seu dente. Então, aqui o dente provavelmente vai ser alguma coisa assim, quando estiver pronto, né? Uma coisa lateral, por exemplo, tá? Então, tentem deixar esse coping sempre com essa cinturinha aqui, ó. Essa cinturinha aqui, ó, e um cabeçãozinho, é bom. Ou seja, o coping é levemente retentivo, certo? O coping é levemente retentivo, porque a cerâmica contrai quando ela estiver esfriando, abraça essa cabeção aí, esse retentivo, e gruda no metal.
né, gruda no metal. Isso é muito importante. Antigamente eu não fazia assim. Eu fazia, meus copos pareciam um chapéu de bruxa, assim, eles eram expulsivos, né? Então, isso não é bom, né? Uma vez um dente de metalocerâmica caiu da minha mão, caiu no chão, separou a cerâmica do coping, né? Então, ai meu Deus, mas foi legal, fiz uma cerâmica pura, né? Tive que fazer tudo de novo. Por quê? O coping estava expulsivo. Então, como evitar isso? Aumentando a resistência da cerâmica sobre o metal. Faz sempre o coping um pouco mais cabeção e mais acinturado, ou seja, a cerâmica vai contrair e não tem como sair, destacar, né, do coping, tá? O coping sempre 2 milímetros menor do que a cerâmica. Não deixa muito menor, porque a cerâmica começa a trincar. Por exemplo, se esse coping fosse aqui, ó, essa altura, e aí você coloca cerâmica, 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 a cerâmica está sem suporte, ó. É muita cerâmica aqui, ó. Tem 4, 5 milímetros de cerâmica, ela trinca, tá? Então o metal ele tem que ir aí 2 milímetros até o fim da cerâmica, ele dá suporte, né? Se tiver qualquer problema aí do metal ser muito menor da cerâmica que você está fazendo, essa cerâmica começa a aparecer trinca, do nada. Você fala, ai meu Deus, onde eu errei? Muitas vezes é no formato do coping, tá? Da mesma forma, se o seu coping é muito gordo, muito grande, o dente vai ficando feio, né? Porque aí é muito metal, fica mais opaco, o dente pode ficar cinzentado, sem translucidez. Então existe o limite aí, né? O tamanho do coping, nem tão reduzido, nem tão grandão. Ele precisa ser 2 milímetros menor do que o dente. Os bordos do metal, o mais fino possível, 0,3, tá? Porque é a área que a gente geralmente acinzenta a prótese, o bordo, o dente fica meio acinzentado, né? Então, menos metal possível aí nessa região, aqui na cervical, se afina ao máximo, 0,3, tá? 0,5, tá? Sempre cuidado para não afinar demais o bordo e ele começar a criar falhas, né? No microscópio a gente vê o bordo todo cheio de irregularidade, né? E falhas. Então, ok, ó, o metal a gente tem, quando aplica cerâmica, tem que passar drila ou a pedra de óxido de alumínio num sentido só. Sempre num sentido. Respeita sempre o mesmo sentido. Não fica girando, não fica passando assim, depois assado, que isso vai criando irregularidades na superfície. O coping é que nem cabelo, tem que pentear. E penteando sempre para o mesmo lado. O metal vai ficando bem homogêneo, a superfície bem limpa, lisa e não tão lisa, porque a drila deixa parecendo um aspecto de escama de peixe. Mas é bom porque a cerâmica ela enrosca nesse aspecto de cerâmica, de escama de peixe. Então, sempre no mesmo sentido. Alguns falam que o metal ele vai como se fosse dobrando para o mesmo lado e vai expulsando os gases que estão na superfície do metal. Então, você vai removendo impurezas, né, dessa superfície, tá? Então, esse é o acabamento que se dá para quê? Para aplicar cerâmica. O metal tem que ser alta fusão, tem que ter o coeficiente aí de expansão compatível com a cerâmica, tem que ter um formato adequado, retentivo, né? E com um espaço de uns 2 milímetros para a cerâmica para você aplicar, né? Depois disso, a gente jateia, né, esse metal. Então, ele vai lá no jato de óxido de alumínio e vamos jatear esse metal para tirar a gordura, né? Então ele vai ficar aí com uma aparência. Olha a cinturinha que eu falei ali, ó. A cinturinha que o dente, a cerâmica vai abraçar e então ela aumenta a resistência. E a cinturinha que deixa o metal mais fino para ter menos metal possível naquela região que é fácil acinzentar. Então a gente consegue colocar uma camada mais grossa de cerâmica lá na cervical e deixar o dente com a cor que a gente deseja, escondendo o metal. Ao mesmo tempo, o cabeção do dente reproduzindo o formato, né? Então, 1,5, 2 milímetros menor do que o dente original, mas seguindo o formato de central mesmo, que é o dente que eu vou fazer, tá? Então, olha aí uma estrutura maior, né? Já deu acabamento,
os dentes estão reduzidos, né? Então você vê que tem, né, entre os dentes tem uma área para você fazer depois que o dente estiver pronto, né? A cerâmica está encostando um dente no outro. Então tem aí umas canaletas de 4 milímetros entre os dentes, que é uma cerâmica 2 milímetros, a outra 2 milímetros, né? Então fazendo cada dente um trabalho grande, né? Vai ter que jatear esse trabalho inteiro, ele vai no forno oxidar, não pega na mão, é tudo com pinça, vai no forno, 980 graus, 10 minutos, ele sai escuro esse metal. Se for um metal com berílio, ele sai bem cinza. Se for um metal sem berílio, ele sai bem esverdeado mesmo, né? Estou falando do níquel cromo, né? O cobalto cromo, ele sai cinza. Ok, e aí, nesse metal oxidado, que já foi jateado, já deu acabamento, já foi jateado, já foi oxidado, o óxido tudo com a mesma cor, sem irregularidades, senão você jateia de novo. Então, a cor bem homogênea. E aí nós vamos aplicar o opaco. O opaco é uma tinta de cerâmica opaca que não passa luz, né? Então, camadas finas de opaco que vão no forno. E esse opaco varia de marca para marca, 900, 960 graus. Ele une, enrosca no óxido, aquela parte escura que está na superfície, né? Então, uma camada de opaco geralmente não é suficiente, a gente vai ter que aplicar 2, 3, até que a gente tenha uma cor próxima do que a gente quer, né? Por exemplo, a cor A3 é uma cor meio amarelada, meio bege, né? Então, quando estiver nessa cor A3 é que vai começar a aplicar cerâmica mesmo, dentina, esmalte, tá? Mas para esconder esse metal, o início é a aplicação, oxidação e aplicação de opaco, tá? Aqui é um caso de prótese vinir, que já não é metalocerâmica, ou seja, pode ser metal agora de baixa fusão, pode ser ouro, pode ser cobre, pode ser níquel cromo também, né? Que é um metal que não apliquei cerâmica. Eu simplesmente abri uma janela, naquele dente que eu fiz de cera, um molar, os prés, o canino, eu cavo a minha cera, tiro a cera da vestibular e abro uma janela, né? E eu faço algumas retenções ali, umas bolinhas, uma coisa para a resina enroscar. E aí dá acabamento do metal, dá polimento, passa borracha, deixa ele lisinho. Naquela janela na frente a gente passa opaco de resina, aí é um outro opaco, a resina, às vezes é resina foto, põe luz, né? Esse opaco tampa o metal, e depois a gente vem com a resina foto, com luz, dentina, esmalte, e tenta deixar vestibular na cor do dente que o dentista pediu. É um trabalho vinir, o nome desse, em que só vestibular, né, foi aplicado o material estético, né? Então, o pessoal faz bastante esses casos quando realmente o paciente range os dentes. Então, para quê? Para ter oclusal de metal, e a oclusal de metal não é agressiva para os dentes opostos da pessoa, os dentes antagonistas, não desgastam. Então, eventualmente, ainda são feitas próteses nesse padrão aí, ó, prótese vinir, né? Então, a vestibular na cor do dente, geralmente resina foto, e o restante de metal, no caso aí ouro mesmo, tá? PPR, não falei muito, vocês vão fazer no segundo ano, mas metal também que passa por todo esse processo de fundição, todo esse processo de acabamento, né, com o objetivo depois de montar dente como se fosse uma dentadura, onde está faltando, por isso que é prótese parcial removível, né, ao contrário da prótese total, que são todos os dentes, a prótese faltam alguns dentes. Aí, para um processo de fazer com cera, mufla, prensar resina, que vocês já sabem, já imaginam, né, a resina termo, a resina da gengiva, a rosa, é prensada, e o metal, né, já foi feito fundição, acabamento, você fez uma prensagem que manteve o metal do jeito que era, né? Então, aqui já acrilizada, o pessoal fala acrilização, né? Acrilizada a prótese, tá? Essa PPR tem um monte de conceito biomecânico que vocês vão ver de segundo ano, tá? Mas não é uma coisa só fazer, tem bastante estudo em cima disso, né? Aonde pode pôr grampo, onde tem que pôr apoio, inclusive tem erros nessa prótese que eu estou mostrando aí, que poderiam abalar os dentes, tá? Então, tá?
Depois a gente comenta. Ok! Coisa rápida, às vezes a prótese não adapta, né? Você tem uma prótese gigante ali, né? São vários pontos, quanto mais pilar tiver, pior menor chance de a prótese encaixar assim, de primeira, e o dentista pode chegar lá na boca e a peça não encaixa. Ele pintou com carbono líquido lá, né? Fez de tudo para encaixar a peça, mas ela parece que não encaixa. Então, a alternativa que ele tem é dividir a peça. Então, ele vai lá, o recomendado é dividir no pôntico, que é uma área mais volumosa, e dividir inclinado, como está aqui, ó. Então, o dentista passou um disco e dividiu. Aí percebeu, olha, encaixou aqui, agora sim encaixou, porque não estava conseguindo encaixar. Né? Então, lá na boca, né, ele coloca essa peça que não encaixava, mas agora quando dividiu, encaixou uma parte, encaixou outra. E ele une as duas com Duralay, uma resina de rápida para fundição. Então, ele une aquele corte com Duralay. Quando chega no laboratório, né, o técnico ele recebe isso daí, a peça grudada com resina. Então, é importante que ele faça um índex, é uma espécie de modelo provisório, é um lugar que ele encaixa. Isso a gente faz com resina também, um palitinho, coloca gesso embaixo. Então, só para ter um lugar que você fala assim, ó, ela está encaixando aqui. Para depois, quando soldar, você conferir se ainda está encaixando ali. Né? É um teste, vamos dizer assim. Tá? Então, eu peguei essa prótese, vamos lá soldar? Vamos. Deixa o índex aí, que daqui a pouco a gente vê se está encaixando. Então, a gente envolve a nossa prótese por revestimento, o mesmo de fundição, que eu já falei. Só que, em vez de pôr líquido, você põe só água. Muito importante isso. Porque o líquido expande, tem sílica coloidal. Se expandir, as peças vão se movimentar. Aí já era. Então, você põe água para esse revestimento ficar endurecer e no forno não expandir, ele fica imóvel, fica quieto aí meu filho, não tem sílica, não expande, ok. Isso vai no forno, 700 graus, derrete aquela resina e as peças estão imobilizadas pelo revestimento, ela está paradinha do jeito que estava antes, né? E o revestimento não expandiu, senão ia dar zica, né? E aí, nesse buraquinho que agora a gente está enxergando, nessa fenda, a gente vai com maçarico de solda, um maçarico mais fraco, vai com uma vareta de solda, vai com fluxo, derrete esse metal e gruda as partes. Né? Então, o maçarico é de solda, as marcas de metal aí que você usa, vai ter as varetas específicas, vai ter o fluxo, que é o fluxo, você vai com o maçarico, né, e derrete aquele metal, aquela solda, unindo as partes. Né? E aí você volta para o seu índex que você fez e verifica se encaixou direitinho e manda para o dentista provar novamente. Provavelmente a peça vai encaixar e aí você dá o acabamento necessário e aplica cerâmica, aplica resina foto, ou continua aí o protocolo, né? Agora, lembrando que tem um ponto de fragilidade. Sem dúvida que a solda ela pode trazer alguns riscos, alguns problemas na cerâmica, problemas de resistência, tá? Mas, às vezes, a solda é um artifício necessário, tá? Tá aí as referências, tá? Falamos sobre fundição, né? Sobre altas temperaturas, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa sequência, né, e possam realizar aí